E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. E hoje a gente vai ter um vídeo um pouquinho diferente. É, Eu senti de fazer um vídeo falando sobre o significado de redenção e trazer um pouquinho sobre rendição, que são coisas diferentes, mas a gente vai chegar lá. E muito dentro desse exemplo, desse professor, desse mestre que foi Jesus Cristo. Não é fácil, não é simples fazer um vídeo onde a gente fale de Jesus, porque a gente sabe que muitas pessoas falam sobre isso, tem muitas igrejas, muitas doutrinas, muita gente que definiu que Jesus é isso e pronto, acabou. É, o que muitas vezes gera uma aversão de outras pessoas a essas formas, a essas estruturas, né, do cristianismo. Mas aqui a gente não trabalha com nenhuma religião específica, a gente estuda sobre espiritualidade e eu quero compartilhar com vocês um insight que me veio e aqui eu vou presentear vocês com ele, para quem servir. Então eu vou ler o significado de redenção para vocês, que é esse: ato ou efeito de redimir, resgatar ou libertar qualquer forma de escravidão ou opressão. O resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Essa me pegou de surpresa, essa que eu não sabia. E isso é o que está no dicionário, e esse é o significado teológico, o resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Bora lá. Quando a gente fala de Jesus redentor, né, tem essa ideia que Jesus foi assassinado, foi para a cruz, foi torturado, humilhado, para a nossa salvação, para a nossa rendição. Então é Jesus Cristo redentor, aquele que faz a redenção de todos os seres humanos, né? Ou para alguns que vão querer colocar Jesus na caixinha, né, daqueles que seguem o que ele falou, né? Então assim, gente, primeira coisa que eu quero lembrar aqui é que Jesus foi um mestre de altíssima patente, para dizer o mínimo, né? Ele é um mestre que é conhecido no mundo inteiro, mesmo que não seja cultuado em todas as partes. Ele é um mestre muito reconhecido e muito importante por esses milênios que têm se passado. A gente já está no segundo milênio desde a morte dele. Em algumas tradições, né? Eu não sei se no cristianismo, eu sei que tem um pouco de confusão, porque tem católico, tem evangélico, tem várias linhas de cada um desses, né? Mas em algumas culturas, não necessariamente cristãs, tem os avatares, né? Aqueles que são encarnações de Deus na Terra, que vêm de tempos em tempos falar sobre a palavra de Deus, relembrar os seres humanos, os seres que estão aqui nessa 3D, sobre o que é Deus, o que é a verdade, como se libertar das amarras, como se libertar das opressões, como se libertar da maldade e poder encontrar essa união com o divino, né? Então, de tempos em tempos, né, tem esses avatares que descem à Terra, né, e ensinam, são mestres. Alguns exemplos: Buda, Siddhartha Gautama, né? Mais atrás, Krishna, né? Dizem que Krishna realmente existiu, mas em eras muito antigas, que a gente tem muito pouco conhecimento, escrituras ou qualquer coisa do tipo, foi passado de mestre para discípulo, de parampará, né, via oral. E talvez você esteja escutando miadinha, porque tem um gato aqui do lado, tá, gente? E tem Jesus Cristo que veio, né, e que está no mundo inteiro, assim como o Buda, né, assim como Krishna, assim como outros também que existiram. Mas por que eu estou falando isso? Para lembrar que Jesus Cristo, ele não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhuma religião. Ele é um mestre, um professor que veio a serviço, que veio e ensinou todo mundo que queria aprender. E quem não queria também, mas estava ali à disposição, né? Então, quando a gente fala desse feito da redenção, né, gente? Esse ato de libertar qualquer forma de escravidão ou opressão leva muito para um caminho, né, do autoconhecimento. Porque se a gente for parar para pensar, o que realmente escraviza ou oprime um ser humano, né? Os outros seres, a gente sabe que quem faz isso é o próprio ser humano, né? O ser humano tem essa capacidade
de escravizar, de oprimir, de torturar, de humilhar outros seres, inclusive sua própria espécie. Mas o que realmente aprisiona você? O que realmente oprime você? No final das contas, gente, quem faz esse trabalho de opressão e prisão da gente é a gente mesmo, é a nossa mente. São as crenças que a gente é obrigado a acreditar ou que a gente carrega dentro da gente. É aquilo que foi construído como bom, mal, certo e errado, esse aspecto da moral, né, que a gente conhece da sociedade, que isso é bom, isso é ruim. Não tem problema aquele lá sofrer. A gente não pode sofrer, mas aquele lá não tem problema. Porque aquele é diferente da gente, então não tem problema. Né? Então, quem precisa dessa libertação da opressão é a gente, e quem prende a gente é a gente mesmo. Esse é um ponto de partida para a gente conversar. Quando a gente para olhar a trajetória de Jesus, né, a gente pode pegar os últimos dias, assim, né, pegar ali a última ceia, todos os movimentos que aconteceram, mesmo que você não tenha conhecimento profundo sobre isso, não tem problema. É o básico do básico mesmo, tá, gente? É aquilo que a gente aprendeu, que foi passado, assim, que você não sabe nem como chegou. Porque esse é o poder de um grande mestre, né? A mensagem ela vai transpassando e você não sabe nem como aquilo chegou em você, mas o mais importante chegou, que é a mensagem, que é a essência, que é a sabedoria. Quando a gente pensa na trajetória de Jesus, ter sido humilhado, ter sido torturado, ter sido crucificado, ter sido apunhalado, né? Porque em algumas literaturas tem a questão da lança do destino, que foi a lança que perfurou, né, o coração de Jesus, o pulmão de Jesus, e que foi o que matou ele na cruz, né? Quando a gente pensa nele exposto, né, ali crucificado para todo mundo ver, no meio de dois ladrões, né, de duas pessoas que eram consideradas fora da lei naquela época, e, e com uma coroa de rei, né, uma placa escrito rei em cima da sua cabeça, e ele pedindo para Deus, né, pela misericórdia de todas aquelas pessoas, a gente pode ver a nossa própria trajetória na trajetória dele, porque são espelhos. Quem consegue ler as chaves que os mestres trazem, consegue encontrar o seu próprio caminho para a iluminação, para a salvação, para aquilo que você achar que tem lá no fim do túnel, que tem lá no fim do caminho, que tem, sabe aquele lá, passa todas as vidas, o que acontece quando acaba de passar todas as vidas que tem que passar para quem acredita em reencarnação? É aquele lá, aquela unidade, quando você chega em Deus, quando você se torna um com tudo, né? Então, essa trajetória de Jesus, ela fala da trajetória de todos aqueles que querem se libertar do ciclo de dor e de sofrimento. No budismo fala muito sobre isso. Como que a gente se liberta da dor e do sofrimento? Como que a gente encontra essa redenção dentro da gente? Não é no outro, tá, gente? Não é no pai, não é na mãe, não é no padre, não é no mestre, no mestre assim, num professor, sabe? Não é nesse lugar. É tudo dentro da gente. Tudo é dentro de você. Como que você encontra essa salvação, essa redenção e essa libertação? Passando pelo seu próprio vale das sombras da morte, passando pelo seu próprio processo de autoconhecimento, onde você tem que olhar para as vezes em que você foi humilhado, para as vezes que você foi torturado, para as vezes que você foi rejeitado, abandonado, traído, e assim a lista vai crescendo. Quando você se dispõe a olhar para tudo isso, a acolher com amor tudo isso, que esse é um dos movimentos da constelação, inclusive, acolher com amor, dar um espaço com amor a todos os envolvidos nessa história, né? A transmutar tudo isso. E você chegar no final da sua jornada entendendo que você é igual a tudo e todos, que Jesus não estava lá pensando, ai meu Deus, estou no meio de dois ladrões. Não, 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 não.
Ele estava lá como um igual, mesmo que ele não tenha sido igual a eles. Quando a gente entra nessa caminhada de compreender que a gente pode sim passar pelas nossas dores, claro que Jesus foi um exemplo, gente, tá? Jesus foi um exemplo muito cru, tá? Do que é tudo isso, para que a gente pudesse aprender. Isso não significa que você tem que ser crucificado, isso não significa que você tem que ser chicoteado, isso não significa nada disso, tá? É uma forma, foi um símbolo para que a gente pudesse compreender essa jornada até a nossa redenção, a nossa liberação e a nossa salvação, tá? No final, gente, né, de tudo, todos nós, em algum momento, né, porque o tempo que a gente conhece não é o tempo real, mas todos nós já somos salvos. Todos nós retornamos para a unidade, independente de qualquer coisa. Mas a verdade é que quem quer buscar essa fonte de amor incondicional, quem quer ser esse canal de luz na Terra e quem quer se liberar mais rápido, é importante que olhe para toda a sua trajetória e seja capaz de integrar ela dentro de você. Então, junto com a redenção, eu vou trazer um outro termo que é a rendição. O render-se a essas grandes forças que são a vida. Assim como Jesus não lutou para não ser crucificado, não tentou fugir, não, sabe, não fez nenhum alvoroço, foi um comportamento de render-se. Ele confiava na força que guiava ele e ele se entregou, né? Ele se entregou completamente, sem tristeza, sem raiva, sem mimimi, sem picuinha, sabe? Ele se entregou, mesmo com medo, ele foi lá e fez o que tinha que fazer, para ser quem ele foi. E esse aspecto da rendição, ele traz muito esse local onde a gente pode parar de lutar contra tudo, contra todos, né? E encontrar esse local de igualdade com tudo e todos. Render-se a essa grande força da vida, a essa grande força que conduz todos nós e se entregar para os movimentos aos quais a gente é convidado, né? As curas às quais a gente é convidado. Então, deixo aqui para vocês essa reflexão. Eu espero que ela seja tão auspiciosa para vocês quanto ela foi para mim, porque ela é muito profunda, né? Ela fala de processos internos muito profundos que todo ser humano passa na vida, gente. Todo mundo tem questões a serem resolvidas, trabalhadas e harmonizadas dentro de si. E essa libertação, ela tá dentro de nós. Ela tá dentro de você. Basta encontrar as chaves para que chegue lá. Então, eu espero que traga lindos insights. Se gostou, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que pensamento chegou aí para você, que novidade chegou aí para você. E se gostou e não está no canal, se inscreve aqui, compartilha com quem você acha que esse vídeo pode ser útil. E até a próxima.